Então vamos lá. Então esse primeiro teorema aqui fala o seguinte, é o caso ângulo de semelhança. Então caso ângulo não é de congruência, é de semelhança, tá? Então ele diz o seguinte, que se eu tenho dois triângulos com os ângulos congruentes, então o ângulo A igual ao ângulo D, o ângulo B igual ao ângulo E, o ângulo C igual ao ângulo F, então eles são semelhantes. Ou seja, não preciso verificar a proporcionalidade entre os lados. Os ângulos serem congruentes já me garante que esses triângulos são semelhantes. Então vamos ver que de fato isso acontece. Então a gente tem nossa hipótese, a congruência entre os ângulos correspondentes, e nossa tese é mostrar que os ângulos são semelhantes. Para mostrar os ângulos são semelhantes, resta mostrar que os lados são proporcionais, tá? Então vamos supor aí que o triângulo ABC seja maior. Então tem aqui o triângulo ABC. Tá? Como os ângulos desse triângulo menorzinho DEF são iguais, eu posso colocar ele aqui em cima. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Então aqui eu tenho o ângulo, o triângulo D, que é aqui no mesmo ponto. Eu vou marcar o A e o D no mesmo ponto. Tá? Tá? D, E, F. Tá bom? Então eu peguei esse triângulo aí e coloquei em cima do triângulo ABC. Tá? Então tira esse D aqui só para ficar claro, que não ficar confuso. Tá? É como se eu pegasse esse triângulo e colocasse em cima. Ótimo. Bom, agora então a gente tem que observar, né? Então na verdade eu coloquei aqui em cima, mas na verdade são outros pontos, né? Então E', F'. Vamos anotar por linha aí esses pontos, tá? Então, o que acontece, né? Então eu peguei então esses pontos E' sobre o lado AB e F' sobre o lado AC, de tal forma que o triângulo AE', F' é congruente ao triângulo DEF. Tá? É isso que a gente fez. Tá bom? Muito bem. Então o ângulo E' vai ser o mesmo ângulo F, e o F' é o mesmo ângulo F'. F e F' é a mesma coisa. Então temos que a E' é a mesma coisa que ED, né? DE. E a F' é a mesma coisa que DF. Tá? Por isso que esses dois triângulos são congruentes. Como o ângulo E' é igual ao ângulo E, e por hipótese o ângulo E é o ângulo B, tá? Então o que a gente tem? Bom, montamos então esses dois triângulos, né? Então o triângulo AE', F' é congruente ao triângulo DEF, tá? Daqui então a gente tira que o ângulo E' é igual ao ângulo E. Mas por hipótese o ângulo E é o ângulo B. Então quer dizer que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, tá? Da mesma forma, a gente pode concluir que o ângulo C e o ângulo F são iguais, né? O ângulo C e o ângulo F' são iguais, tá? Assim a gente tem dois casos a considerar. Então, primeiro caso, os pontos B e E' coincidem. Então os dois pontos B, o B e o E' podem coincidir, tá? E o C, F' também coincidem, tá? Então aí nesse caso, então, o primeiro caso, se B é igual a E', né? Então se os pontos coincidem, e C é igual a F'. Então aí nesse caso, o triângulo ABC ele é congruente a DEF, né? Em particular, o ABC é semelhante ao DEF. A gente viu que todo
par de triângulos são congruentes, eles são semelhantes. Tá. Então, nesse caso, não tem problema. E o segundo caso é se eles não coincidem. Então, se o B é diferente do ponto E', e C é diferente do F'. Tá? Não tem como um ser igual e o outro não ser. Tá? Porque senão aí teríamos ângulos diferentes, né? Porque, por exemplo, se esse aqui é igual, aí eu tenho um lado aqui, não tem como esse ângulo ser o mesmo desse e os lados não coincidir quando os pontos coincidem. Tá? Beleza. Bom, se são pontos distintos, então quer dizer que essas duas retas, né, E', F' e B, C, são retas que são retas, é um par de retas que tem uma transversal AB aqui e outra transversal AC. Então a gente tem duas transversais, tá? E aí nesse caso, então, esses ângulos aqui são ângulos correspondentes, né? E como eles são ângulos correspondentes e são congruentes, que a gente já concluiu isso aqui, então, por um teorema das aulas da primeira parte, o que a gente tem? Que são ângulos correspondentes, então as retas são paralelas, não tem outra forma, né? Então esses dois segmentos aqui não tem outro jeito, são paralelos. Tá? Então quer dizer que AB é transversal ao par de retas, né? E', F' e BC. Daí, isso implica, e aí como o ângulo E' é igual ao ângulo B, que são correspondentes, isso vai implicar então que as retas E', F' é paralelo a BC. Tá? Então quer dizer que essas duas aí são paralelas. Agora, se elas são paralelas, então a gente pode tirar do teorema anterior, né, o teorema de proporcionalidade, né, o teorema de Thales no triângulo, a gente tira o quê? Pelo teorema de Thales no triângulo, a gente vai ter então que AB sobre AE' é igual a AC sobre AF'. Ok? Como são congruentes aqui, então a gente pode trocar o AB, fica igual, mas AE é congruente a DE, então isso aqui vai ficar DE. E ali vai ficar AC, embaixo é a F', o AF' é congruente a DF. Tá? Então tem essa proporcionalidade. De forma análoga, assim, em vez de a gente colocar aqui esse triângulo aqui em cima focado no ponto A, colocar aqui no ponto C, a gente teria a proporcionalidade do outro lado. Então, de modo análogo, a gente conclui então, fazendo a construção, ao invés de colocar esse triângulo aqui no ponto A, colocar aqui no ponto C, então a gente obtém que o AC sobre DF é igual a BC sobre EF. Né? Então, consequentemente, esse aqui está em comum, os três são iguais, então os três têm a mesma proporção. Então, aí, portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF.